facto a razão de nós estarmos aqui hoje e certamente aquilo que nós mais buscámos durante as últimas 12 semanas em que não pudemos também estar aqui juntos, mas que certamente Ele, o nosso Deus, o nosso amado Pai, se fez presente e se manifestou e foi certamente o mais desejado. Eu quero muito saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e como é bom fazê-lo 12 semanas depois aqui convosco. É verdade que ainda estamos nesta circunstância de limitação, de não nos podermos abraçar, não nos podemos tocar, não nos podemos ver como gostaríamos, mas é muito bom podermos estar juntos. O Salmo 122, versículo 1, fez hoje mais sentido, não é? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e é muito bom experimentar essa alegria hoje de estarmos juntos, de podermos celebrar este maravilhoso amor de Cristo, o seu poder, a sua soberania, a sua graça, a sua bondade sobre nós. E por isso é mesmo muito bom podermos celebrar este tempo juntos e que, como eu já referi, era um tempo tão desejado para todos nós. Só deixar algumas recomendações práticas, como os irmãos já perceberam e sabiam, este reinício era recheado de dificuldades e de limitações, pelo espaço, pelas condições. Eu agradeço aos irmãos o facto de terem observado as recomendações dos nossos recepcionistas e agradecer também o trabalho deles, porque o trabalho dos recepcionistas, que é sempre muito importante nestes dias, vai ser redobrado e também mais necessário. Só deixar 2 ou 3 recomendações e que também servem no futuro. A nossa tentativa de gerir o espaço é no sentido de que em cada banco, sendo pessoas isoladas, portanto uma em cada ponta e uma ao meio, creio que nos dá esse distanciamento que nos é requerido e quando forem então agregados familiares, poder fazê-lo também, mantendo, se ainda for possível, no mesmo banco mais alguém, mas com o distanciamento então aproximadamente dos 2 metros, e agradecemos esse cuidado que os irmãos têm tido, também agradecendo aos irmãos que se disponibilizaram a ir para a galeria para ganharmos um pouquinho mais de espaço cá em baixo. Vamos, à saída, usar as portas laterais, pois os irmãos aqui da ala à minha direita vão sair por esta porta, os irmãos daquela ala vão sair por aquela porta para evitarmos a saída pela porta de trás, e então depois, por favor, façam isso, e depois também nos momentos das ofertas vamos tentar fazer organizadamente para evitarmos então os nossos contactos físicos e cruzarmos uns com os outros, mas é só mesmo preventivo. Nas casas de banho, vamos procurar usar só estas aqui dentro do espaço do templo. Tem também líquido desinfetante que podem usar após a utilização para cuidar que tudo esteja disponível para a seguinte utilização. Esta vai ser uma retoma gradual, que nós também não sabemos ainda como é que vai acontecer, vai depender de muitas coisas e não só de nós, e portanto vai ser uma retoma gradativa. Estávamos na expectativa de perceber como é que hoje tudo ia funcionar e então nos próximos dias vamos fazer essa avaliação e perceber como é que atempadamente vamos então recomeçar com a Escola Bíblica Dominical, também com os cultos de quarta-feira e as restantes atividades. Algumas delas têm estado a funcionar e de facto somos gratos por isso. A Escola Dominical das nossas crianças tem funcionado com a parceria da Igreja lá em Sete Rios. Hoje foi um pouquinho mais difícil já com horários porque foi às 10 horas e portanto chocava já um pouquinho aqui com o início do nosso culto, mas agradecemos muito. Também a Igreja do Cacém que nos disponibilizou lições para adultos e que foi também uma ajuda. Eu queria pedir que, por favor, hoje não deixem de levar a revista do novo trimestre, que começa agora neste domingo. A Irmã Rosa pode disponibilizar isso e também a revista O Lar Cristão. E vamos procurar manter o nosso cuidado de proximidade com a palavra e logo possível vamos então retomar essas nossas atividades. Entretanto, dado e por isso os irmãos percebem que há aí umas câmaras pelo meio, porque há irmãos que não vão poder estar connosco ainda, por razões que são obviamente aceitáveis e desejáveis até em algumas circunstâncias. Logo à tarde, logo possível e o mais cedo possível, eu vou procurar ainda disponibilizar o culto desta manhã para que também os irmãos possam ter o seu tempo de celebração junto connosco, ainda que à distância e fora não no tempo real, mas vamos procurar disponibilizar a celebração para que possam também os irmãos lá em casa ter essa graça, essa bênção de celebrar o amor de Cristo
que neste tempo foi de facto marcado pelas questões digitais. É um desafio para todos nós, para mim também, mas que também reconhecemos como graça e misericórdia do Senhor. Então, para os irmãos que não vêm, e no modelo habitual que fizemos nos domingos passados, vamos depois disponibilizar o culto para que possam também continuar a ter este recurso. Queria muito, como fizemos nas últimas semanas, partilhar esta necessidade de nós caminharmos enquanto igreja e de caminhar essencialmente também no que diz respeito ao cuidado em oração uns pelos outros. E são muitas as razões, e eu queria só lembrar alguns aspectos práticos e algumas razões muito objetivas. Claro que há muito mais, mas queria lembrar os nossos irmãos doentes, lembrar em particular, e peço mesmo que os irmãos, por favor, assumam um compromisso necessário nesta hora de uma batalha em oração por algumas situações, com o pastor António Silva, em particular. A situação dele complicou-se no pós-operatório. Na sexta-feira passada o pastor ficou a saber que não vai poder já fazer quimioterapia por causa das complicações e do tempo que passou pós a cirurgia, o que obviamente invalida muitos dos objetivos para os quais a cirurgia aconteceu e também esta quimioterapia, e portanto vamos, como sempre, aliás, depender dos cuidados do Pai, mas vamos também caminhar com o pastor António, com a irmã Isabel, esta jornada, para que o Senhor de facto faça como sempre fez a sua vontade na vida deste querido irmão. Também a irmã Helena Silveira, lá da Missão da Fogueira, também precisa das nossas orações, tem passado também um período difícil, aguardando também provavelmente uma cirurgia. Vamos cuidar desta nossa querida irmã também com as nossas orações. O irmão Carlos Viegas, embora não pareça, continua a lutar com a recuperação daquele acidente, e as coisas ainda não estão longe de estar resolvidas, mas continuamos a orar para que o Senhor cuide e use também os recursos médicos para que o irmão possa também se restaurar. Eu há pouco estava a brincar com a Dina, ela de facto devia estar com a sua canadiana, porque também por causa de um acidente fez uma lesão num dos pés, e oramos para que o Senhor cuide, mas se calhar preventivamente, está bom? Mas vamos também esperar que o Senhor possa recuperar também e restaurar. E já falando de Dina, quero agradecer muito, porque a Dina ajudou-nos imenso nestes últimos dias, preparando o plano de contingência, que era algo que era necessário termos, e então agradeço muito a ajuda, foi preciosa mesmo, e agradeço muito. E sempre continuar em oração, cuidando dos nossos mais idosos, dos mais isolados. Uma das coisas que me custou muito neste período foi perceber que alguns irmãos que, não tendo acesso aos recursos digitais, não podiam também ter acesso a alguns recursos que o Senhor nos foi providenciando com os recursos disponíveis na internet. E isso custou muito. Vamos continuar a lembrar estes dos nossos irmãos, alguns que habitualmente estariam aqui. Há pouco falávamos na irmã Adelaide, que neste período também a sua saúde se tornou muito mais frágil, mas tantos outros que não podendo estar aqui, nós os queremos lembrar. Aqueles que cuidam dos nossos irmãos que estão acamados, queremos também manter o nosso cuidado em oração com todos eles. E de uma forma muito particular também, o cuidado em oração por situações de necessidade, porque esta pandemia foi transversal nos seus efeitos e nas suas consequências. Tivemos irmãos que tiveram um impacto grande nas suas vidas profissionais. Nem sabemos, em algumas circunstâncias, como é que podemos reagir a algumas delas, e por isso nós também nos queremos cuidar em oração, pedindo que o Senhor vá cuidando e vá respondendo e vá dirigindo todas as coisas, sabendo que Ele é fiel e que Ele não nos deixará, como não tem deixado, mas que o Senhor de facto continua a cuidar das nossas famílias e de todas estas situações. E falando em necessidades, no domingo passado fiz o apelo, e queria renovar o apelo, porque é uma forma muito prática de nós sermos sal e luz. O agrupamento escolar da Oliveira do Bairro, numa iniciativa a partir da percepção de alguns professores que havia necessidades em algumas famílias de alunos, fez um apelo para que pudéssemos recolher alguns alimentos para providenciar refeições e cabazes para algumas famílias que estão realmente muito necessitadas. Durante a última semana já pudemos levar uma boa resposta que alguns irmãos trouxeram. Eu queria apelar aos irmãos, podem o fazer de uma forma muito simples. Quem tiver frescos,
tem que ser à segunda ou à quinta, podem passar aqui e deixar, que eu depois vou lá entregar. Se não forem frescos, em qualquer altura da semana, passem. Se eu não estiver, podem deixar em nossa casa, ou mesmo ali à porta, que eu depois recolho, e assim vamos responder. E mesmo antes de ontem, na sexta-feira, falei com a coordenadora deste projeto, e ela agradece muito a nossa resposta, e reafirmou e confirmou a necessidade e as famílias que estão a ser ajudadas, e por isso eu queria renovar este apelo, porque como igreja podemos, de uma forma muito prática, ser bênção na vida daqueles que estão a necessitar destes cuidados. Por tudo isto, mas acima de tudo, porque temos um Deus maravilhoso, nós queremos continuar com o nosso coração voltado para Ele, em adoração, em celebração, e queremos fazer também nesta hora em oração, e eu ia pedir que os irmãos pudessem ficar de pé e pudéssemos continuar o nosso tempo de culto em oração. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença e somos tão gratos por o poder fazer, por podermos estar juntos outra vez, por podermos cultuar-Te na doce comunhão dos Teus filhos. E Pai, Tu sabes bem o quanto foi difícil não o poder fazer nestas semanas. Tu sabes bem como foi difícil não poder juntar as nossas vozes fisicamente e presencialmente para Te louvar, não poder estar com os nossos irmãos. Custa-nos tanto não poder ainda abraçar-nos como sinais claros, manifestações claras do amor que Tu tens colocado nos nossos corações e que nós desejamos tanto evidenciar e experimentar na nossa relação uns com os outros. Ó Pai, Tu sabes bem o quão difícil tem sido, mas Tu também conheces os nossos corações e sabes que em tudo nós reconhecemos que Tu estás presente, que Tu tens cuidado das nossas vidas, que Tu tens sustentado as nossas vidas, Tu tens cuidado e sustentado os Teus filhos, a Tua igreja, e por isso, Pai, ainda que no meio de algumas limitações, somos tão gratos por podermos estar aqui juntos hoje. É verdade que não estamos todos, há muitos que nos faltam, há muitos que não podem estar, há alguns que estão impedidos porque razões da sua saúde. Ó Pai, todos eles nós entregamos no Teu altar de graça, os nomes que ainda há pouco lembrávamos. Ó Pai, estas vidas de irmãos nossos a quem nós amamos e nos quais nós queremos entregar aos Teus cuidados, descansando exclusivamente no Teu cuidado, sabendo que as nossas vidas de facto são tão frágeis, mas Tu és um Deus de poder, és um Deus de graça, és um Deus de soberania, e por isso nós queremos descansar em Ti. E ainda que à nossa volta tudo pareça tão difícil e confuso e incerto, nós sabemos que podemos confiar em Ti. Ó Pai, nós temos experimentado isso nestas últimas semanas de uma forma particular e queremos nesta hora Te louvar e Te agradecer por mais uma vez juntos aqui podemos reconhecer e adorar-Te por isso e celebrar por isso, porque mais daquilo que Tu fazes, nós queremos celebrar por aquilo que Tu és. E Tu és um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de majestade, um Deus criador e sustentador de todas as coisas. E aqui estamos nós para Te dizer que Te amamos. Aceita o nosso louvor, Te pedimos. Visita os nossos queridos irmãos que não podem estar aqui nesta hora. Vai cuidar deles, vai abençoar as suas vidas. Continua a derramar sobre a vida de cada um dos nossos irmãos a Tua presença e a Tua bênção. E por tudo isto, Pai, nós queremos celebrar nesta hora, queremos fazer não por nós, mas fazemos no nome bendito e precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. E amados, nós vamos, ainda que com alguma dificuldade, eu sei porque não é fácil cantar com máscara, vamos juntar as nossas vozes, o Grupo Louvor vai nos dirigir neste tempo, que foi um dos outros aspectos difíceis de não poder fazer neste isolamento, foi não poder estarmos juntos para louvar. Vamos juntar as nossas vozes e vamos louvar o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. A visão daqui não deixa de ser interessante, com tantas bocas azuis. Bem, nós vamos iniciar o nosso período de louvor e vamos fazer a leitura do capítulo 12 de Isaías. E eu vou pedir ajuda para não estarmos aqui à frente tanto tempo a cantar ou a falar ou a ler. Eu vou pedir a ajuda de alguém. A leitura está projetada. Vou pedir a ajuda da Estela para nos ler a passagem bíblica. Orarás naquele dia, graças chegou ao Senhor, porque ainda que tirares contra mim, a tua ira se desviou e tu me consolas. Este Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu canto. Ele se tornou a minha salvação.
Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: lembrai-vos ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel, o Rei de ti. Nós temos tido dias difíceis, como todos já sabem, não é? Mas nós agora estamos aqui neste momento, um momento especial, um momento de adorar ao nosso Deus. E nós vamos fazê-lo começando com o coro que é na oração. É claro que nós nas nossas casas não deixamos de orar, não deixamos de ouvir a palavra, e eu julgo que, em nome de toda a Igreja, se assim me permitem, eu quero agradecer ao nosso pastor o facto de nunca nos ter deixado sem a palavra. Diariamente, aos domingos, nós nunca ficámos sem a palavra de Deus ali comentada, estudada, e isso para mim foi uma força todos os dias. Por isso, obrigada, pastor, pelo seu trabalho. Vamos então cantar o coro na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.
consegue dizer estas palavras com toda a certeza que no seu perdão encontramos paz? Eu consigo. Eu consigo. E isso é uma bênção diária para todos. Vamos continuar com o coro 343. Toma o teu lugar. Que Deus tome o seu lugar na vida de todos nós. Amados, uma das expressões da nossa adoração presencial aqui sempre foi o podermos entregar as nossas ofertas, participar desta forma também naquilo que o Senhor quer e deseja fazer no seu reino. Foi um desafio ao longo destas 12 semanas também poder fazê-lo. E como nós fomos partilhando, alguns irmãos usaram modelos de transferência bancária, outros trouxeram as suas ofertas aos nossos tesoureiros, mas também tínhamos desafiado os irmãos, se desejassem, poder fazê-lo juntando nas vossas casas e hoje podermos, em ato de consagração, de entrega de louvor ao Senhor, entregar as nossas ofertas. Entretanto, pelo meio tivemos o mês de abril, que normalmente é o mês destinado ao levantamento da oferta especial de missões mundiais.
e nós na altura mencionámos isso também, desafiámos os irmãos também a poderem fazê-lo. Se algum dos irmãos, alguma família deseja e necessita do envelope, por favor, fale com os nossos tesoureiros, eles irão providenciar um envelope próprio para esse objetivo, mas queríamos muito nesta hora poder entregar em ato de louvor as nossas ofertas, a expressão da nossa gratidão, também a graça que o Senhor nos dá de sermos parte da missão que o Senhor nos tem dado enquanto igreja. Os irmãos lá em cima na galeria, nós preparámos lá um cesto, para não terem que vir cá abaixo, está aí no meio, podem entregar as vossas ofertas aí em cima e depois recolheremos. E entretanto, os que estamos aqui, eu vou pedir primeiro a minha ala ao lado esquerdo que possa vir, entregar, e depois a ala do lado direito para então tentarmos fazer sem nos cruzarmos. Então os irmãos, por favor, saiam pela lateral exterior e depois retornem pela interior para não cruzarmos. Mas antes disso, e o mais importante de tudo, nós queremos orar. Nós queremos agradecer ao Senhor por podermos também desta forma louvá-lo e, acima de tudo, desta forma dizer e reafirmar que o Senhor é fiel, que Ele esteve connosco, que Ele está connosco e que Ele nos cuida e que Ele nos tem sustentado. E a Igreja, de facto, foi e é sustentada pelo Senhor. É Ele que providencia e Ele dá-nos esta graça de sermos parte desta intervenção. Eu vou pedir ao irmão Carlos Viegas, por favor, que nos dirija nesta palavra de gratidão e de consagração ao Senhor. Agradecemos, Padre Lídio, por estes momentos que este dia nos concede. Agradecemos por nos dar a oportunidade de um Senhor em que estivemos afastados deste local, onde desejamos dar ao Rei Glória com o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos, te agradecemos porque tu tens cuidado das nossas vidas, te agradecemos porque tu tens cuidado da vida da tua Igreja, providenciando o sustento para o seu ministério. Te agradecemos, bendito Deus, pela fidelidade dos teus filhos. Te agradecemos, bendito Deus, porque colocas no coração dos teus filhos, Senhor, de serem gratos por aquilo que tu lhes tens concedido. Te agradecemos por este momento e que queremos consagrar as ofertas. Vamos entregar, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, pois tudo prometido. Agradecemos esta bênção por nome santo. Amém. Amém. Então, podemos vir e fazer a nossa entrega enquanto vamos cantar ainda um coro, que é o coro do mês. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, o gozo entre nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, o gozo entre nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Outra vez? Amados, queria pedir que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias, primeiramente no texto de Marcos, capítulo 1.
Vamos ler aí 2 versículos e depois iremos também ler um texto em Êxodo. Amados, hoje é, sem dúvida nenhuma, um dia muito emocionante. Hoje de manhã, quando me preparava para estar aqui com os irmãos, quase que parecia o dia em que o Senhor nos deu a graça de chegar aqui pela primeira vez, de nos juntarmos aqui à igreja. Mesmo muito emocionante, ao fim de 12 semanas, podermos congregar, podermos estar juntos a cultuar o Senhor fisicamente, como não o fazíamos nestas últimas 12 semanas. É verdade que ainda não estamos todos, alguns dos irmãos naturalmente não podem estar, e por isso então vamos continuar a procurar usar os nossos recursos digitais. Ainda não estamos como gostaríamos de estar, sem máscaras, podendo dar abraços, sem estas limitações, mas estamos no início do retorno e por isso mesmo nós somos gratos por esse privilégio e por essa graça, mas é o início de uma volta à normalidade que esperemos possa acontecer rapidamente. Foram 12 longas semanas, eu tive que as ir contar porque já tinha perdido a conta, foram 12 longas semanas de um deserto que naturalmente ainda não está ultrapassado, estamos a terminar de o atravessar. Esta, amados, foi uma experiência, creio que todos nós concordaremos com isso, uma experiência absolutamente inesperada, surpreendente, uma realidade para a qual nenhum de nós estava preparado. O pastor Abel Pego, que há bem pouco tempo deixou o pastorado ativo na Igreja Batista de Sedufeita, agora nesta posição de mais disponível, teve o cuidado de ir telefonando para alguns pastores, e o pastor Abel Pego logo nas primeiras semanas ligou-me e ele estava-me a dizer, e estamos a falar o pastor Abel Pego, uma experiência pastoral de décadas, e ele a dizer: eu não sei o que é que faria se agora fosse pastor da Igreja Batista de Sedufeita ou de qualquer outra, porque ninguém está preparado. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos reagir a tudo aquilo que estamos a viver? Eu partilhei até em alguns momentos, em algumas reuniões, aliás, uma das características destas 12 semanas é que eu nunca tive tanta reunião na minha vida com o Zoom, com aquelas plataformas digitais, era reuniões atrás de reuniões. Alguns dos irmãos, essa é a vossa realidade, porque muito o vosso trabalho passa por isso, mas numa dessas reuniões com irmãos e professores do seminário, eu estava a apresentar a minha formal reclamação ao seminário, porque o seminário não criou uma cadeira para nos ajudar os pastores a como lidar com o pastorado em momentos de pandemia. Ninguém se lembrou disso? Pois não, porque isto de facto é surpreendente, algo que não estava obviamente na nossa agenda. Agora, o que aconteceu é de facto impensável, não só para nós enquanto igreja, mas para o mundo. O impacto que toda esta situação teve em todo o mundo é de facto só mesmo, como muitos dizem e lembram, só mesmo num filme de ficção científica é que isto poderia ser realmente pensado e considerado. Não numa vida normal, que de repente, em poucos dias, o mundo literalmente parasse, os aviões não voassem, os meios de transporte parassem, as fábricas parassem, e o impacto absolutamente devastador sobre toda a vida humana no planeta tivesse este impacto desta pandemia. As consequências de tudo o que está a acontecer, que ainda está a acontecer, são transversais e são consequências familiares. De repente, nós vimos-nos todos em casa, todos juntos, sem tempo determinado para cada um dos elementos da família ir para as suas vidas normais de trabalho. De repente, as famílias passaram a estar muito tempo juntas, sempre juntas. Isso teve um impacto, obviamente, tremendo na vida das famílias, mas as consequências foram também, como eu já lembrei aqui, os irmãos, muitos de vós estão a experimentar isso, foram consequências profissionais. Muitos dos trabalhos foram afetados, brutalmente afetados por esta pandemia. Foram consequências académicas. Muitos dos nossos alunos viram o seu percurso académico alterado porque não puderam terminar ou porque tiveram começar a estudar em modelos completamente novos e que não estavam sequer preparados.
Foram consequências sociais e elas estão aí, nós estamos a lidar com elas, com certeza ainda vamos lidar com mais consequências nessa área, necessidades e dramas sociais, emocionais. Muitas pessoas estão a lidar com grandes dificuldades emocionais porque, de repente, nós não podemos ter afetos, não podemos estar com quem amamos. Um dos momentos mais difíceis destas 12 semanas, amados, foi o funeral da irmã Maria Conceição. Foi brutal. Na nossa família não passámos pela experiência de perder ninguém, pela graça de Deus, mas as famílias que passaram pela experiência de perder alguém foi brutal, amados. Estar ali, sem poder abraçar, sem poder amar, sem a igreja, neste caso, poder acompanhar a família, poder demonstrar o seu amor de uma forma muito prática, naqueles momentos em que, às vezes, o que nós nem precisamos de fazer é falar, mas é estar presente, é poder abraçar. Foi terrível, amados, foi terrível. Foi um momento que me perturbou muito estar ali, naquele lugar, ali no cemitério e naquela circunstância. Foi tremendo. As consequências emocionais, obviamente, estão aí. Nós temos de estar preparados para lidar com essas consequências. Foram consequências económicas. A economia mundial está um caos. Nós sabemos isso, ligamos as nossas televisões e somos abalroados pelas informações que nos chegam. E naturalmente, amados, há consequências espirituais. Há consequências espirituais. E notem, quando eu falo em consequências, não estou somente a falar nas consequências destrutivas. Há boas consequências em todas estas áreas que eu mencionei. Há boas consequências. E há consequências espirituais. Há coisas tremendas a acontecer, amados. Eu não sei se os irmãos já perceberam, alguns dos irmãos que menos atentos ou menos disponíveis para as coisas das internets e do mundo digital, mas, por exemplo, o culto que nós íamos disponibilizando todas as semanas e algumas das meditações diárias, amados, estão a chegar a pessoas que eu nem conheço. E, de repente, nós temos feedback de pessoas que estão a reagir porque a nossa, e não só a nossa, mas tantos outros recursos que foram disponibilizados, chegaram a pessoas em circunstâncias e em momentos absolutamente únicos. E, portanto, há consequências espirituais, mas também há dificuldades. Igrejas, famílias, irmãos a passar dificuldades pelo impacto espiritual que isto teve na vida de todos nós. Eu estou convencido, aliás, já mencionei isso, mas eu estou convencido que muitas destas consequências nós ainda não as conhecemos, ainda vão ser reveladas e a seu tempo nós as iremos conhecer certamente. No meio de toda esta situação, de toda esta turbulência, amados, fomos tentando perceber o que estava a acontecer. Os irmãos, aquela imagem de estarmos dentro de água a tentar perceber o que é que estamos a afogar-nos, estamos a tentar bracejar e a tentar sobreviver. No meio de tudo isto, provavelmente a colocar perguntas perante o Senhor. Eu creio que uma das perguntas mais colocadas durante estas semanas foi: porquê, Senhor? Porquê que isto está a acontecer? Porquê que isto está a acontecer? Eu de facto, ao longo destas semanas, tentei sempre processar na minha mente, no meu coração, e tentar desviar-me dessa pergunta e colocar mais a pergunta: para quê, Senhor? Para quê? Até porque o porquê eu sei. Eu sei porque que isto está a acontecer. Não terei todas as razões de resposta a esta pergunta, mas eu sei algumas coisas. Uma das razões por que isto está a acontecer é porque nós vivemos num mundo que está, desde o Jardim do Éden, afetado pelo pecado. E está numa degradação, em todos os aspectos. E por isso as doenças existem, e por isso as consequências do pecado estão aí, e isso é uma das razões. Está a acontecer porque nós vivemos num mundo que está, de facto, a degradar-se. Isto aconteceu porque Deus é soberano. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Deus, na sua soberania, determinou, permitiu que isto acontecesse. E eu sei disso. Eu sei disso porque eu sei o Deus a quem amo e por quem sou amado. E também sei que isto está a acontecer porque este Deus, que tem toda a autoridade e poder, tem propósitos também. E nos seus propósitos, Ele determinou um momento como este. Agora, durante esta travessia, uma das coisas que também foi acontecendo, e creio que todos nós também fomos de alguma forma afetados por isso, foi ouvir e ser exposto a muitas explicações. Eu ouvi tantas explicações sobre o que estava a acontecer.
Alguns, no seu entusiasmo escatológico, já estavam a dar uma visão dos últimos tempos, e eu não estou a dizer que não seja parte disso, mas já nos estavam a dar uma visão muito mais caótica dos últimos momentos, outros com outras teorias e com outras ideias, mas foram falando e até falando com tantas certezas que eu até fui ficando confuso se era uma minha falta de discernimento ou se de facto estávamos perante pessoas que tinham um discernimento extraordinário e sabiam que, por exemplo, pessoas a dizer que a determinar já como é que vai ser a vida da igreja daqui para a frente. E eu tenho muitas dúvidas que, de facto, neste momento a gente possa entender como é que vai ser o futuro da igreja. Se vamos continuar com máscaras, sem máscaras, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas o Senhor sabe. Mas eu sempre fui tentando, no meio de todo este turbilhão, focar o meu coração para o Senhor e, ok, Senhor, para quê? Para que é que tu estás a fazer o que estás a fazer? E eu não tenho respostas para esta pergunta, mas estou completamente e absolutamente convencido que no seu tempo, no tempo do Senhor, essas respostas virão. E o Senhor nos vai revelar e nos vai dizer para quê? Para quê que Ele nos está a fazer e nos está a permitir viver o que estamos a viver. Amados, hoje, neste dia muito emocionante de estarmos juntos outra vez, eu estou com o meu coração cheio de gratidão e de alegria no Senhor, porque em todas as coisas nós temos que ser gratos e o culto presencial nunca foi tão desejado como agora, nestas semanas em que não o pudemos fazer, e portanto eu tenho muitas razões para agradecer e para louvar ao Senhor. Eu espero que os irmãos também. Agora os irmãos têm que abanar com a cabeça porque eu não vejo os vossos lábios, ok? Ou então fazer um like. Têm razões para louvar o Senhor. Eu tenho muitas razões para louvar o Senhor. Algumas delas eu não sei porquê ainda, mas eu vou saber um dia. Mas eu tenho muitas razões para louvar ao Senhor. Eu queria muito hoje propor que nós pudéssemos nos juntar à volta da palavra e focarmos, tendo em consideração que estamos a viver, focar a nossa atenção em momentos semelhantes a estes que no passado aconteceram e que a palavra registra, e percebemos que lá estão algumas respostas que podem ser já e são com certeza respostas para nós hoje. São respostas para nós hoje. Então, Marcos capítulo 1, e vamos ler o versículo 12 e 13. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu, e Marcos está a falar de Jesus, está a descrever o momento da vida de Jesus, e logo o Espírito o impeliu a Jesus para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E agora vamos a um outro momento. Êxodo, capítulo 33. Um outro momento que nós também bem conhecemos. E ler um pequeno momento de uma outra experiência de deserto. Êxodo, capítulo 33, e vamos ler a partir do versículo 12 até ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me destes a saber a quem hades de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e o teu povo? Não é porventura em andares connosco de maneira que somos separados, e eu e o teu povo de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Amados, estes dois textos que nós acabamos de ler remetem-nos para dois momentos diferentes no tempo e nas circunstâncias e nas pessoas envolvidas, mas remetem-nos para dois momentos de deserto. Eles nos fazem pensar e considerar aquilo que é o deserto. E, amados, o deserto é um lugar difícil. O deserto é um lugar inóspito, improdutivo, um lugar indesejável, um lugar muito difícil.
Provavelmente alguns irmãos já tiveram essa oportunidade. Eu só o tive agora recentemente, quando fiz a primeira viagem para São Tomé e Príncipe o ano passado. Estava um dia bonito, muito limpo, e o avião, quando começou a entrar ali no norte da África, eu ia do lado da janela e permitiu-me ver isso. Então, logo no início do norte da África, começámos a ver aquele primeiro período muito montanhoso, e depois entrámos naquela zona de deserto. Eu contabilizei mais de 2 horas de avião sob deserto. Deserto. E de repente lá se via uma linha, uma estrada, e de repente se via um pequeno aglomerado de casas, e deserto. Amados, impressionante. Fiquei impressionado com a grandeza, com o impacto do deserto. Mas o deserto é um lugar muito difícil, e um lugar onde obviamente não é fácil viver, onde as dificuldades são inúmeras. Mas considerando estes 2 momentos de deserto, eu queria salvaguardar que, obviamente, num deles nós encontramos Jesus. E, obviamente, as diferenças são inerentes a Ele ser Jesus, a Ele ser o Filho de Deus. Mas, nestes 2 momentos, e salvaguardando essa diferença, nestes 2 momentos de deserto, nós podemos perceber que eles aconteceram inesperadamente. Foi surpreendente a ida destas pessoas para o deserto. As realidades que eles foram enfrentar eram inesperadas e ninguém estava preparado para aquelas realidades. O impacto foi muito violento nas suas vidas. Algo impensável também aconteceu nas suas vidas. E ali estavam eles no deserto. As consequências da passagem de toda esta gente pelo deserto também foram enormes em todas as áreas, tal como nós também experimentamos hoje. Mas quando olhamos para estes 2 momentos de deserto, há algumas certezas que nós podemos ter e que eu queria partilhar hoje com os irmãos. Eu não queria me alongar muito, mas queria pedir muito aos irmãos que pudéssemos considerar. A primeira certeza que nós temos é que foi o Senhor que os conduziu ao deserto. Êxodo capítulo 13, versículo 20, é um entre muitos textos, nós não vamos abrir, mas onde o Senhor descreve claramente que é Ele que está a dirigir o seu povo para o meio do deserto. E que, guiados por eles foram realmente conduzidos a um lugar de deserto. Nós lemos há pouco em Marcos 1,12 que o Espírito impeliu Jesus. Foi o Senhor, foi o Pai que dirigiu Jesus também para aquele lugar de deserto. Esta é uma certeza que nenhum de nós passará pelo deserto se o Senhor a Ele não nos conduzir. Porque é Ele que nos conduz, porque Ele é soberano. O Salmo 115,3 diz que no céu está o Deus e Ele faz como lhe agrada. Ele é soberano. Romanos 11,36 diz Paulo que todas as coisas são feitas por Ele, para Ele e por meio dEle. Ele é absolutamente soberano. Não há possibilidade nenhuma de nós estarmos no meio de um deserto que não tenha sido dirigido por Ele. Essa é a primeira certeza. Por muito difícil, por muito incompreensível e difícil que seja este momento, certamente foi o Senhor que nos conduziu a Ele. Mas há uma segunda certeza que eu queria considerar com os irmãos. A segunda certeza é que o deserto é, sem dúvida nenhuma, um lugar, uma oportunidade especial de intimidade com Deus. Mateus registra no episódio da passagem de Jesus pelo deserto que aquele foi um momento em que Jesus experimentou um tempo único de intimidade, de proximidade com o Pai, com disciplinas espirituais. Está lá mencionado o jejum. Foram 40 dias de intimidade, de proximidade com Deus, com o Pai. Aqueles 40 anos, amados, e convido os irmãos a lerem os textos relativos à descrição dos 40 anos de passagem do povo de Israel pelo deserto, foi um tempo intenso de Deus falar com o seu povo. A quantidade de comunicação que Deus faz durante aqueles 40 anos é impressionante. Deus revelou-se de tantas formas, de uma forma tão intensa. Ele falou através de Moisés. Os irmãos tiverem as vossas Bíblias abertas, no versículo 11, que nós não lemos há pouco, está lá a dizer: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Este era o padrão da comunicação de Deus com o seu povo, também através de Moisés. Com toda a certeza, amados, com toda a certeza, durante este período de deserto, o Senhor falou connosco. E nós pudemos falar com Ele.
Amados, quando nós olhamos para a experiência do povo de Israel, é verdade que nem sempre o povo entendeu e esteve disponível e aproveitou este tempo de deserto para comunicar e para se manter perto do Senhor. Mas o Senhor estava lá, disponível, a falar, a comunicar. Neste tempo que nós estamos a passar e que passamos, o Senhor esteve lá, Ele esteve disponível, porque este foi um tempo, uma oportunidade única e especial para termos intimidade com o nosso Deus. Esta é uma certeza que eu tenho, passadas estas 12 semanas. Há uma terceira certeza que nós também encontramos nestes dois desertos. É que, obviamente, como nós já lembramos, o deserto é um lugar de sofrimento. É um lugar de escassez, de privação, de necessidade. No deserto, o Senhor Jesus teve fome, esteve fragilizado. Logo no início da caminhada do povo de Israel, eles perceberam como ia ser muito difícil caminhar. Desde que eles saíram do Egito, eles perceberam que aquela ia ser uma caminhada muito difícil. Enfrentar essas realidades, obviamente, deixaram o povo muito frágil e vulnerável, porque o deserto é um lugar de sofrimento, de dificuldade, de escassez. E por isso surgem dúvidas. Por isso, creio que todos nós, de uma forma ou de outra, lidamos com essa realidade na nossa vida. Porque no deserto há sofrimento e nós ficamos fragilizados no meio dessa situação. E aí surge uma outra certeza que nós encontramos neste texto. É que o deserto é um lugar propício à tentação. Satanás, percebendo a situação de fragilidade que o Senhor Jesus Cristo tinha naquele momento, não perdeu a oportunidade e teve a ousadia de se aproximar de Jesus e vir para o tentar. O povo de Israel foi tentado durante aqueles 40 anos. Ele foi tentado a desejar voltar para o Egito. Eles foram tentados a duvidar de Deus. Eles foram tentados a ceder à idolatria. Eles foram tentados a ceder ao cansaço e à pressão. Eles foram tentados a ver aquilo que o inimigo desejava que eles vissem e não aquilo que Deus desejava que eles vissem. Amados, por isso o povo murmurou, por isso o povo de Israel duvidou, por isso eles construíram e fabricaram um bezerro de ouro, por isso eles deram ouvidos aos 10 espias e não ouviram Josué e Caleb. Amados, certamente nós fomos tentados durante estes 3 meses. Não tenho dúvidas nenhumas. Certamente o nosso inimigo não perdeu a oportunidade de vir tentar com artimanhas. Ele fez isso com Jesus, como é que não há de fazer connosco? Porque nós estamos frágeis, porque a nossa situação e a nossa condição é de fragilidade e vulnerabilidade. E por isso Ele vem, Ele tenta-nos. Essa é uma certeza que eu tenho, porque eu experimentei isso ao longo destas 12 semanas. Mas, amados, finalmente há uma última certeza que nós encontramos neste deserto. É que o deserto é o lugar de uma única solução. O deserto é um lugar de um só recurso. E nós percebemos nestes 2 episódios que esse recurso só pode ser o nosso Deus. Jesus no deserto, e apesar de ser o Filho de Deus, foi no Pai e na sua palavra que Ele encontrou a solução. Foi nas promessas já mencionadas e partilhadas pelo Pai na sua palavra que Ele encontrou a resposta. Nada mais, nada menos a não ser o Pai. Mateus 4:11 termina este episódio descrevendo que no fim de tudo aquilo os anjos serviram a Jesus. O Pai é a solução e o Pai é a provisão. E como nós podemos olhar para o povo de Israel e perceber isso? Porque diariamente o maná vinha, porque vinha a água, porque vinha o descanso, porque vinha a presença do Senhor, porque vinha uma coluna de fumo ou uma coluna de fogo para guiar o povo. Deus sempre foi a única solução para o povo de Israel durante aquele deserto. Naquele deserto, a única resposta que serviu verdadeiramente o povo de Israel é aquela que está no versículo 14. A minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo. Amados, hoje, mais do que nunca, e depois deste deserto, que na realidade ainda estamos a terminar de atravessar, eu estou convencido que nunca como antes nós podemos perceber que Deus é a única solução. Deus é o nosso único recurso. Aliás, eu estou mesmo convencido que esse é um dos propósitos pelo qual o Senhor nos levou a este deserto, para nós percebermos, no meio do deserto,
que Ele é o único recurso. Não há outro. Independentemente das nossas crenças, da nossa experiência espiritual, se há uma evidência destes últimos 3 meses, não só para nós, mas para todo o mundo, é reconhecer a incapacidade do homem, a impotência da humanidade perante uma dificuldade que poderia até ter sido bem mais destrutiva do que aquilo que foi. A humanidade não teve capacidade de resposta. A autossuficiência do homem, a multidiversidade dos recursos que o homem julga ter, de facto revelaram-se completamente incapazes de responder. Amados, pessoas com poder morreram. Pessoas com fama morreram. Pessoas com dinheiro morreram. Porque essas não são soluções para este deserto. De um momento para o outro, Deus agiu e tudo foi reduzido a nada. Tudo parou. A humanidade não teve capacidade de responder e não tem capacidade de responder e não tem respostas para todas as áreas, aquelas que nós já lembramos, sociais, familiares, económicas. Não tem, amados, não tem. Como Igreja de Jesus Cristo, na sua essência, daquilo que o Senhor nos permite ser como Igreja, de facto nós fomos provados como nunca o fomos anteriormente. Pelo menos na história mais recente. Muitos que se questionaram se a Igreja iria sobreviver a tudo isto. A Igreja que tem como parte da sua identidade, da sua existência, a comunhão, a proximidade, a intimidade. Será que a Igreja irá sobreviver a isto? Como é que nós podemos ser sal e luz? Porque é isso que o Senhor nos manda ser. Como é que o Senhor nos manda ser sal e luz e nós podemos ser sal e luz no meio deste deserto? Mas tal, amados, tal como foi antes, durante este deserto, depois deste deserto, o Senhor, nosso Deus, será sempre a nossa grande solução. Vai ser sempre a nossa grande solução, amados. Eu queria muito repetir esta oração de Moisés lá no versículo 13. Agora, Pai, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Eu quero muito repetir esta oração. Eu quero neste momento ter a noção que o nosso Deus é a única solução, Ele é o único caminho e que nós, de facto, como seu povo, somos cuidados, sustentados, abençoados por Ele. Queridos irmãos, eu estou mesmo convencido que o Senhor nos conduziu a este deserto para aprendermos que só há uma solução. Se nós pensávamos que tínhamos em carteira algumas soluções, não há. Elas não existem. E as que nós pensamos ter não servem. O Senhor Jesus é o nosso único recurso. O nosso Pai é a nossa única resposta. Hoje, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no nosso Salvador, no nosso sustentador, aquele que morreu na cruz por nós temos a única resposta que um deserto como este precisa. E eu queria terminar com um convite. Nunca, como antes, foi urgente responder. Nunca. Amados, nós percebemos agora neste deserto como de um momento para o outro tudo se altera. E por isso é urgente responder. Nós que temos uma experiência com Deus, que temos uma experiência de sermos seu povo, sermos seus filhos, eu acho que este é o momento de nós incrementarmos a nossa intimidade com o Pai. De incrementarmos as nossas disciplinas espirituais, da palavra, da oração, da comunhão, da meditação. É urgente fazer isso. É urgente comprometermos com a missão que o Senhor nos tem dado de sermos sal e luz. É urgente, porque de um momento para o outro tudo se altera. É urgente, no meio desta situação, nós temos uma resposta para dar àqueles que estão confusos, que estão em dificuldades, que estão perdidos, que percebem que as soluções que eles têm não servem. É urgente nós fazermos isso. E é urgente para aqueles que ainda não aceitaram Cristo, que ainda não têm Cristo como a solução do seu coração, tomar essa decisão. Não sabemos o que é que vai acontecer amanhã.
Se há uma coisa que nós percebemos nesta pandemia é que nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Quem imaginava, amados? Quem imaginava que de um momento para o outro nós nos encontrávamos nesta situação? Ninguém. Ninguém. É urgente. O Senhor está-nos a mostrar a urgência, está-nos a mostrar que Ele é a única solução, a única resposta, e está-nos a mostrar que é urgente considerar e tê-lo como único Senhor das nossas vidas. Amém, amados? Que assim seja. E eu queria propor que nós terminássemos o nosso culto, vamos já terminar e sair, vamos cantar um coro que declara que Ele é o nosso Deus Supremo, Ele é o Senhor das nossas vidas, não há outro como Ele, não há outro como Ele. E isto precisa de ser mais do que um cântico, precisa de ser uma certeza e uma experiência vivida, e certamente estas 12 semanas nos ajudarão e nos ajudaram a compreender isso. Vamos ficar de pé, vamos terminar com este canto. Terminar com uma palavra de oração, de gratidão ao Senhor. Depois, ao sairmos, então, eu vou pedir aos irmãos que usem as portas laterais, que entretanto vão ser abertas, e então os irmãos deste lado saiam para esta porta, os irmãos daquele lado saiam para aquela. Continuamos a desafiar os irmãos a se cuidarem nos contatos físicos, a terem cuidado para não o fazerem. Sei que a tentação é grande, mas temos que resistir ainda a essa tentação. Mas vamos então agradecer, e se o Senhor nos der a graça, 2 ou 8 dias, cá estaremos, não sei se no mesmo modelo, se com características diferentes, mas certamente o Senhor nos dará a graça, e essa é a nossa esperança, que o Senhor nos dará a graça de estarmos juntos. Eu vou pedir ao Rui Brito, por favor, que nos dirija em oração de gratidão ao Senhor nesta hora. Vamos orar.
Deus, nosso Pai, soberano Deus, como acabámos de cantar, nós te damos imensas graças, Pai Santo, porque nos dás, depois deste deserto de 12 semanas ausentes aqui da tua igreja, Senhor, nos dás o privilégio, este privilégio que nós não temos palavras para definir, de estar aqui na tua casa, podendo cantar louvores, te adorar, te dizer, dedicar-nos da palavra que é tua, Senhor, e, ó Pai Santo, de coração, nós te agradecemos, Senhor, porque tu continuas a ser o mesmo Deus hoje, como foste ontem e serás eternamente. E é nesse Deus que nós confiamos e partimos daqui, Senhor, com o nosso coração cheio de ti, Senhor. Nós precisamos transbordar outras almas, Senhor. E nos nossos trabalhos, nos nossos lares, nós precisamos testemunhar de ti, deste Deus maravilhoso que tu és, Senhor. Ó Pai, tu a todos os guardes e protejas e que o teu Espírito Santo nos acompanhe. Em nome de Jesus, nós queremos. Amém.